Vamos começar agora mais um Por Dentro do Projeto. Hoje a gente vai ver essa cozinha maravilhosa, que ficou assim, um espetáculo, um sonho de cozinha, um sonho de consumo. Eu ia falar isso, um sonho de cozinha pelo seu espaço, né? Por tudo que a gente conseguiu colocar nela, por ter espaço disponível, vamos dizer assim, né? Não é todo mundo que tem esse privilégio de ter tanta área disponível para sua cozinha. Para quem gosta, então, de cozinhar e receber os amigos ali e estar ali interagindo, é o espaço perfeito. Porque ela, além de ter um lugar para refeição, como vocês estão vendo aí, né, para ficar todo mundo juntinho, ela tem bastante área de armário para guardar. Então, assim, eu sou a pessoa que sou espaçosa na cozinha, né? Então, assim, quanto mais espaço para ter, para colocar coisas, para cozinhar, lugar para guardar tudo, porque aí nunca fica nada bagunçado, para mim é perfeito. Então, assim, é um sonho de consumo de cozinha. E aí vamos falar rapidinho do layout dela, né? Nós tivemos como colocar uma bancada em L, com todos os eletrodomésticos, onde desse lado ficou a geladeira side by side, e na outra ponta a gente colocou a torre de fornos. Mas mesmo assim a gente conseguiu fazer uma triangulação perfeita que a gente precisa tanto para a cozinha, né? A gente ter a pia centralizada no meio, né? Entre o fogão, os fornos e a parte da geladeira. É aquela circulação perfeita que a gente pode ter numa cozinha e é essencial que a gente tenha esse posicionamento. Esse formato de formando triângulo para a cozinha, que é a parte de cocção, a parte de reserva, né, de onde você guarda os alimentos, né, que é a geladeira, e a parte de que você faz a lavagem é a maneira mais perfeita de se colocar. Mas também em casos de outros casos você pode colocar lado a lado, mas Isso. o triângulo fica muito mais funcional. Outra coisa que a gente tem para dizer aí é que quando você tem uma ilha, você precisa deixar de espaço no mínimo 80 centímetros entre uma bancada e a ilha. E isso se não tiver o forno nesse lugar, que é onde você vai precisar abrir a porta, né? A porta do forno ou a porta da geladeira. Se tiver essa área, né, se tiver que abrir essa área, porque você tem que pensar, você vai abrir a porta da geladeira ou a porta do forno e ainda tem que estar lá na frente, ter um espacinho para você tirar aquilo ali de dentro. Então, aí, de 90 a 1,10 m, né, que fica perfeito. Nessa cozinha aí, a gente deixou com 1 metro em volta e ficou super espaçoso e ficou assim, uma maravilha. E aí conseguiu colocar essa bancada seca. A bancada seca é aquela que não tem nenhuma função em termos de eletrodoméstico, não tem o fogão, não tem pia, então ela é realmente aquela bancada mais de apoio, né? E colocamos ainda a serve para você buscar um alimento, né? Manipular qualquer coisa e também, de alguma maneira, ela funciona para botar, por exemplo, uma fruteira para ficar no dia a dia ali à mão, ou um cesto com pães, deixar arrumado e até um lugar. arrumar, né? Entre aspas, ela vai fazer a função de uma mesa para você arrumar, como se fosse um buffet para você arrumar ali para as pessoas se servirem, né? Então, no almoço você pode botar as travessas, no café você pode botar, né, os pães, o bolo, enfim, tudo aquilo vai estar à mão disponível para quem está sentado em volta, né, nessa mesinha para poder se servir. E aí tem pelo espaço, foi todo esse armário que a gente já vai mostrar a vocês, essa parede inteira de armário. E a E aí, nesse cantinho, tem uma peculiaridade que o caimento do telhado tem uma inclinação nessa área, e onde toda essa área onde é compridinha, né, nesse final, esse último retângulo inteiro até o final, tem um caimento do telhado. Então, nesse canto aí, a altura dessa parede tem 2,20 m só. E aí vocês vão entender lá depois, quando a gente mostrar as imagens, mas de qualquer jeito a gente conseguiu botar um armário inteiro nessa parede, né, que ficou uma maravilha, e mais essa área de serviço. Próximo, aqui é uma porta, nesse final aqui tem uma porta. E vamos lá, né, mostrar aí a vocês essas imagens no 3D. A ilha, como a gente falou, uma ilha seca, e aí a gente conseguiu fazer uma composição de pendentes
nesse espaço para poder a gente servir, para poder iluminar essa área da bancada e também para ficar uma coisa mais interessante, mais decorada, né, mais bonita. A mesa nós colocamos na altura para cadeiras, então aqui não é aquela bancada de banquetas, é uma bancada para cadeira. É mais confortável realmente para fazer a refeição, fica muito mais confortável a cadeira do que a banqueta, né? Isso. Nessa outra vista a gente consegue ver os detalhes mais decorativos, né? E como essa parede, ela ficou uma parede que a gente chama de empena cega, é muito legal a gente colocar elementos como quadros, adornos, né? E também é uma área de passagem, a gente não pode fazer uma coisa com muito volume. Então, os quadros realmente são a melhor opção. Outra coisa que tem para dizer, essa parede não precisa estar revestida, tá, gente? Ela não tem nada com água, não tem perigo nenhum, não precisa estar revestida. No máximo, é a questão do rodapé, mesmo que tem que ter, de repente, se você tem costume de lavar a cozinha, de repente você faz um rodapé mais altinho para a questão de não molhar a parede. Mas ela não tem necessidade de ter revestimento. Outra coisa que a gente tem para falar aí nessa cozinha é a questão da cartela de cores. Os clientes falaram para a gente que eles gostam de cinza, branco e preto. Ou seja, totalmente neutros, né? Cor, gente, eles não falaram, não tem nenhuma que eles gostem mais, mas eles falaram mais dos tons pastéis. Para não ficar tudo muito preto, branco e cinza, e acabar ficando um ambiente frio, porque a própria iluminação da cozinha já é uma iluminação puxando mais para fria, não ficar aquele ambiente que não traz aquele aconchego, aquela vontade, né, de ficar ali, permanecer ali. A gente usou pequenos pontos usando o amadeirado, porque o amadeirado traz esse calor, esse aconchego para o ambiente. Então, se vocês verem, tem pequenos pontos do amadeirado e pequenos pontos com iluminação de fita de LED amarela dentro dos nichos, né, criando pequenos detalhes para poder trazer essa sensação de conforto e aconchego, porque nessa cozinha aí é uma cozinha que é um lugar para você ficar também, né? Não é uma cozinha só para ir lá cozinhar e pronto, e acabou. É uma cozinha que precisa ficar aconchegante. Então, a gente usou o preto na cadeira, nas luminárias, e em algumas coisinhas de decoração, e o cinza nos armários, né? E o branco, que a pedra é branca com cinzazinho, o piso é um branco marmorizado, né? Com pequenos detalhes. Então, assim, procuramos mesclar as cores que eles gostaram, e eles gostaram bastante dessa maneira que a gente resolveu usar um pouco do amadeirado, para eles foi legal, eles gostaram, aprovaram, porque realmente, se ficasse tudo cinza... Ficou mais aconchegante, né? Isso, ia dar uma sensação de frieza no ambiente. E aí, para finalizar, a gente colocou, em termos de revestimento, esse revestimento trabalhado, né, que ele dá um toque a mais de decoração, né, ele fica uma coisa mais orgânica e também mais refinada, para poder trabalhar com os móveis que são bem lisos e bem neutros, né, vamos dizer assim. Deu para colocar... Isso, e ele tem uma textura, né? Isso. A gente colocou aqui o filtro já embutido de parede, onde a gente vai puxar a tubulação. Isso aí é vida real, gente. Não adianta a gente projetar uma cozinha e não pensar que a pessoa toma água, que vai ter um purificador de água ou um galão de 20 litros. A gente tem que descobrir para um cliente, perguntar qual eu prefiro usar o galão de 20 litros, então a gente vai arranjar um artifício para esconder. Não, eu prefiro usar o purificador. Então, a gente tem que achar o lugar e deixar tudo da maneira certinha para o cliente poder usar. Isso aí. E aí, para poder dar aquele toquezinho mais aconchegante, os nichos, né? Que a gente pode lançar a mão de um objeto decorativo, dos livros de receita, ou daquelas montes de dicas que a gente deu lá nas nossas lives, né? De você fazer um pontinho decorativo bem arrumadinho, bem bacana para sua cozinha. E já nos próprios itens, né? Os próprios itens da cozinha mesmo, né? E atendendo a pedido do nosso cliente, muito armário. Então, tem armário em toda a área da bancada, tem armário na parte da ilha, e tem essa parede aqui de módulos que também vão acabar atendendo
tanto a área da cozinha quanto a área de serviço, que está bem anexa, né? Aqui nessa cozinha tem até uma certa visibilidade. Para não ficar aquele paredão de porta sem graça, a gente desenhou esse nicho que vai virar o cantinho do café, o cantinho das taças, né? Aquele cantinho que vai ficar mais arrumadinho, mais puxando para o tom decorativo do que para o funcional, mas que não deixa de ter a sua funcionalidade. Isso aí. E isso daí é uma tendência nas novas cozinhas, né? A gente percebeu muito esse uso na última Casa Cor que a gente foi, das cozinhas estarem cada vez mais escondidas nos apartamentos, nas casas pequenas, onde a cozinha às vezes fica muito integrada com a sala. E aí, às vezes, você olhava, esse móvel todo aí era a cozinha. Às vezes a pia estava escondidinha, a torneira é uma torneira que dobra e fica escondidinha ali, e você nem percebia. Você estava embaixo da bandeja, a pia, verdade. E aí você nem percebia que aquilo ali era uma cozinha. E aí, no dia a dia, ou no momento que a pessoa fosse usar realmente a cozinha como cozinha em si, ela tirava e mostrava a pia. Isso funciona também, às vezes, em varandas, né? Se você tiver uma churrasqueirinha, quiser um apoio e fazer armário. Então, assim, uma maneira de não deixar tudo fechado ou de fazer muito armário com vidro, porque às vezes a pessoa não gosta, é uma maneira legal de criar um grande nicho. E aí a gente fez um cantinho do café muito gostoso, que aí tem a cafeteira, uma bandeja com as xícaras, uns quadros. A gente conseguiu trazer personalidade e um toque de decoração e beleza, para às vezes para aquele ambiente que fica um pouco esquecido aí na sua casa, né? Cozinha, e aí, devido a essa questão do caimento do telhado, como a gente falou, né, como você citou aí, a gente optou por não encostar esse móvel lá no gesso, né, no rebaixo de gesso, e deixar essa área decorativa, porque como ele tem uma variação de alturas, a gente consegue, pela profundidade do armário, ainda trabalhar um elemento decorativo, e até por questão da dilatação do gesso, e tudo isso que poderia acontecer por não ter laje, a gente meio que deixa uma folga ou um respiro para esse móvel e evitar as trincas de gesso que podem acontecer devido ao calor, né, ou a variação de temperatura que é normal do ambiente, né? Isso aí. Faz uma vista para vocês verem um pouco mais de perto esse detalhe. Por conta de ser um móvel próximo do outro, a gente tem que deixar o afastamento necessário para a abertura da porta, né? E aqui também dá para ver melhor essa questão do caimento do telhado. Veja a variação de altura que a gente tem da frente para o fundo do armário, né? Isso aí. E aqui o cantinho da área de serviço, que a gente conseguiu também adequar ela com todas as necessidades. Então, a gente tem um armário superior, que a gente colocou alguns nichos para aqueles produtos que tem que estar à mão no nosso dia a dia. Armário inferior, onde dá para colocar a tulha para guardar roupa suja, dá para você fazer uma separação de acordo com a sua necessidade. E o armário alto, que é tão indispensável quando a gente tem espaço disponível para isso, para colocar vassoura, escada, aquelas peças de passar. Que às vezes nem ocupam tanto espaço, mas que pela sua altura acabam sendo necessários esse armário alto, né, para poder encaixar tudo ali dentro e ficar tudo muito organizado. Até porque se é integrado com a cozinha, né, você tem que ter uma certa organização a mais, vamos dizer isso aí. Até porque essa cozinha é tão bonita, tem que ter um lugar para tudo ficar arrumadinho, tudo ficar, ter o local certo de se guardar tudo, né? Isso e aí ficou essa áreazinha gostosa também, que é logo na entrada, né, na área, a entrada pela área externa, vamos dizer assim, né? Com um cesto de roupa suja. E ficou super interessante, porque a gente fez essa composição com esses quadrinhos e deixou logo a entrada do ambiente tão bonitinha, tão aconchegante, porque quem falou que a área de serviço precisa ser um lugar feio, né? Não precisa. Ainda mais sendo uma porta de entrada para essa cozinha maravilhosa. É isso daí. Pessoal, esse era o Por Dentro do Projeto que a gente queria mostrar hoje. Espero que vocês tenham gostado e deixe aqui seu comentário, diz o que você mais gostou desse projeto pra gente. Isso aí. Até o próximo vídeo. Curte e não deixe de comentar pra gente, tá bom?
Beijinho. Tchau, tchau.